Primeiro, vamos falar sobre a atividade que está lá, que eu coloquei na plataforma agora há pouco para vocês. A atividade que eu coloquei lá para vocês, lembra aquele link que eu postei lá? Eu falei, vocês me ajudem aqui. Então, eu acessei o link, né? Queria saber quem é que teve curiosidade de ver como é que funcionava, ver o que era. Então, eu acessei o link, fiz o curso, peguei meu certificado e agora, né, eu quero que vocês façam o mesmo. Ou seja, vocês vão acessar o link, vocês vão assistir às aulas, vocês vão resolver as tarefas ali para entender alguns conceitos básicos que tá passando ali. Ele aborda de uma maneira bem rápida sobre educação financeira, né? Lá são módulos de 6 capítulos, e dentro desses 6 módulos, eles têm alguns subtópicos, né? Inclusive, eu costumo abordar esses tópicos quando dou minhas aulas de educação financeira, só que demora para eu abordar tudo. Por quê? Porque quando eu explico de uma maneira mais densa, de maneira que vocês entendam as aplicações e dando exemplos, né? Fazendo uma maneira bem mais profunda. Então, aquilo ali vai ser um curso de introdução, né? E como é um curso de introdução e eu acho que isso é super importante para a vida de vocês, vocês vão acessar o link, vão se cadastrar, vão fazer o curso e a tarefa é vocês fazerem o curso e anexar o diploma que vocês vão receber assim que terminar de fazer todas as aulas e realizar as atividades. Entenderam o que é atividade? Mais ou menos, mano. Tipo, Ainda não, pô. as aulas são quantas e quantos minutos duram? Não, as aulas está tudo lá na plataforma. Tem aula de 1 minuto, tem aula de 2 minutos, tem aula de 3 minutos, tem aula de quatro Ah, achei que minutos. era 40 cada. Não. O total do curso está estimado em 8 horas. Vai, meu Deus. Ou 1 milhão de seja, aulas. Assim, ou como é que. É só vai fazer o curso lá, não pode te mandar mais nada? é fazer o curso e me mandar o certificado. Tá de calma, que eu vou ter que fazer Caralho. brincando. Entendeu? Vocês vão receber o certificado. Pô, mas isso aí, tipo, vai. Como é que chama? Tipo assim, eu vou assistir às aulas naquele site lá, e aí eu vou, tipo, fazer uns exercícios. Então, lá já tem os exercícios, lá já tem tudo para vocês treinarem. Aí vocês vão assistir a aula e marcar como concluído, entendeu? Lá no site. Só ganha o diploma se assistir às 8 horas. Só ganha você só ganha o certificado se fazer todo o curso. É E até isso. pra que dia? Para quarta-feira da semana que vem. Caralho, mano, 8 horas de aula? Não são 8 horas de aula, gente. Os certificados são de 8 horas. Ah, Peraí, como assim? é a O mesma certificado de E tem coisa, né, 8 quantas horas mano? de aula para você dar conta para a gente toda essa tarefa? Oi? Você mandou a gente ver quantas aulas desse curso? É o curso inteiro. Mas não Então, significa que são o oito. curso inteiro tem 8 horas. Porque tem coisas ali, por exemplo, tem uns links que vocês não vão conseguir acessar, então vai reduzir muito o tempo do curso. Entendeu? Saquei. Ô, Juan, é esse aqui? Não estou conseguindo enxergar, não. Que tá operações fundamentais, módulo 1, fração e números decimais. Não. Não? Quiser compartilhar a tela aí, mano, só pra dar aquela, tá ligado? Compartilhar a tela para quê? É que, tipo, de A gente você entra vê, no ué, como é que site é. só Da pra, como é que plataforma? é? Não, vocês vão acessar a Pô, plataforma e vão descobrir aí, desvendar. caralho. Viu? Ô, Juan, não tô entendendo mais nada, cara. Quem tá pelo computador, copia e cola o link e manda lá no grupo. Falou porque não dá pra acessar pelo. Tô conseguindo acessar pelo celular. Então, gente, eu já coloquei lá no WhatsApp, então vocês têm o link já no WhatsApp e eu coloquei o link na plataforma, no meu Bernoulli. Então, agora oficialmente a atividade está lá, viu? Então, Colocou já no grupo do WhatsApp? aquele dia, anteontem. Ah, tá. Então, vamos lá, vou explicar alguns conceitos para vocês que não é abordado lá no vídeo de maneira contundente, tá? Então,
educação financeira aí para a gente e prestem bastante atenção, anotem esses conceitos, porque vocês não vão achar esses conceitos aí facilmente, tá? Então, ó, primeira coisa quando a gente vai falar de educação financeira é reserva de Ô, Juan, emergência. Oi. tá te interrompendo. Nesse link que você passou, quando a gente clica, aperta querer fazer, né? Quero começar. Aí quando você aperta quero começar, tem 4 opções, que é 100% online, 8 horas de conteúdo, fóruns de discussão e exercícios práticos. É para fazer esses 4? O curso completo são os 4? Ué, quando você se cadastrar, você vai receber um e-mail, vai fazer o cadastro, vai entrar na plataforma, vai estar tudo lá, Ah, beleza, valeu. tá? Então, primeiro, vamos começar explicando um conceito aqui bem básico de tudo que vocês vão até encontrar lá no site, tá? Vocês sabem a diferença de custo? Vocês sabem calcular qual o custo de vida de vocês? Vocês têm ideia de como calcula isso aqui? Não sei, né? Vou deixar o maluco que me capturou dizer quanto é que eu custo. Oi? Deixa. Olha só. Se a gente for pegar o nosso custo de vida, normalmente você vai ver aí alguns custos que eles vão ser fixos. Nós vamos primeiro dividir em 2 etapas. Custos essenciais e custos não essenciais. Galera, por que eu preciso explicar isso aqui? Provavelmente vai estar fora da realidade de muitos de vocês, porque vocês têm uma condição financeira muito melhor do que a média da sociedade, né? Isso é fato. E então, alguns conceitos que eu vou abordar aqui pode não fazer sentido para vocês, né? Só que quando você vai para uma vida adulta, né? Então, pensa bem, eu estou explicando alguns conceitos para vocês, porque quem começa mais cedo tem vantagem, né? Eu já expliquei para vocês sobre juros compostos, lá na frente vocês vão ver, né? Quem começa mais cedo tem vantagem. O tempo é um fator primordial aí, quando a gente está falando de juros compostos, né? Então, ó, custo de vida. A gente vai separar nosso custo de vida em custos essenciais e custos não essenciais. Para vocês, o que seriam custos essenciais? Né? O que se enquadraria aqui em custos essenciais? Primeiro que eu vou Alimento. colocar a alimentação, né? Então, a alimentação seria um custo essencial, né? Porque você precisa de alimentação. Quais são os outros custos essenciais que a gente tem? Água, né? E a gente tem qual outro custo essencial? Temos luz, Eletricidade. né? Então, a conta de água, a conta de luz, a alimentação, são custos essenciais. Hoje em dia, um custo essencial aí é a Videogame. internet. Ah, O que você falou? videogame, mas... Não, o videogame não entra essencial aí, não. Então, ó, internet é um custo essencial. Por que, Juan, você fala que internet é um custo essencial? Internet hoje é a comunicação, né, gente? Além de ser comunicação, você tem comunicação, ambiente de trabalho, ambiente de estudo. Então, a internet hoje virou um custo essencial primordial, tá? Vamos lá para descrever esses custos aqui essenciais. Então, quando eu digo alimentação, gente, né, eu estou falando alimentação que você gasta ali no dia a dia aquilo que você precisa para viver. Esse seria um custo essencial, né? O que são custos não essenciais? Custos não essenciais é aquilo que você não necessita, obviamente, para viver. Em muitos casos, aqui a gente pode até colocar aqui, tem alguns casos, né, que custo essencial também se enquadra o valor de remédios, né? Algumas pessoas precisam de remédios para poder tá
mantendo uma vida saudável. Infelizmente, tem pessoas que precisam de remédios, farmácia, né? Algumas pessoas precisam. Não são todas, mas algumas pessoas precisam. Então, assim a gente classifica nossos custos essenciais. E para classificar nossos custos não essenciais, o que seriam nossos custos não essenciais? São aqueles opcionais. São aqueles opcionais, é que você não precisa daquilo para viver, né, tecnicamente. Então, ó, tá falando aqui, Juan, higiene. Sim, higiene entra aqui, ó, tá? Higiene entra aqui. Beleza. Mais algum custo essencial vocês estão lembrando? Para a gente falar. Sim, não, isso aqui é necessário para viver. Isso aqui, ó. Sim, água, alimentação. Então, a gente está falando de banho, né, higiene. A gente está falando de luz, a gente está falando de limpeza, que no caso encontra água, alimentação. Então, a gente está falando de tudo isso aí, né? Então, esse é o valor que enquadra no meu custo de vida. Beleza. O que mais nós temos? Temos aqui os custos não essenciais. E quando a gente fala de custos não essenciais, a gente vai falar de coisas que não são, obviamente, necessárias para a gente viver, né? Então, para muitas pessoas, viagem não é essencial, né? Porque viagem ela se torna um tipo de lazer, né? Um tipo de, de distração. Então, a gente tem aqui opções de lazer, né, que não são essenciais. No lazer, eu posso incluir aqui jogos, né? Por exemplo, vou bater pelado lá no Morro do Bispo, né? Isso é um custo essencial? Não, né? É bom eu fazer? Sim, é bom, vai ajudar a distrair, tem outros fatores, só que não é um custo essencial. Então vamos colocar aqui jogos, né? Eu comprar um videogame de última geração seria um custo essencial? Não faz sentido, né? Então, a gente vai colocar alguns custos essenciais, jogos, até mesmo a academia pode não ser um custo essencial. Juan, tem casos que a academia vai ser um custo essencial? Sim, tá? Principalmente academia, que eu às vezes não falo academia, mas praticar atividade física, tá? A academia é um meio de praticar atividade física, então, para algumas pessoas, a academia vai fazer parte do custo essencial. Então, a gente tem os custos não essenciais listados aqui. Posso colocar aqui Netflix, Amazon, Amazon Prime, não sei se vocês têm. Ô, Juan, Oi, no caso, uma escola particular ficaria no não essenciais? Disney Plus. Escola particular pode ficar nos não essenciais. Porque daquilo ali, você, na verdade, educação em si, ela é no essencial. Só que um colégio particular, ela estaria no não essencial. Entendeu? Por quê? Porque pensa aí, ó. Uma pessoa que não tem condição, né? Uma pessoa que não tem condição aí, apertou, era um empresário, era dono de empresa e na pandemia acabou ocorrendo a fatalidade dessa pessoa fechar. Ela vai conseguir pagar a escola, né, dos seus filhos, por exemplo? Dificilmente, né? Então você percebe que esse pagar a escola particular, ele pode ser, veja bem, a escola particular, ele pode ser movido para um gasto, ele pode retirar esse custo, fazendo o quê? Movendo o seu filho, né, para a escola pública, né? E isso ele faz uma redução de custo, né? Conseguem entender isso? Educação é essencial? Educação é essencial. Um colégio particular é essencial? Já não é mais essencial. Consegue entender isso? Entendi. Beleza? Então, olha só. Disney Plus, algumas assinaturas, né, alguns serviços de assinaturas no geral não são essenciais. O que mais que a gente tem? Spotify, né? Spotify, Deezer, aplicativos de música.
não são essenciais. Se assinar aí as plataformas digitais de jogos, né, que a gente tem, nem sei mais como é que chama, da Sony e da Microsoft. Então, a gente tem algumas plataformas aí que são cursos não essenciais, né? Tem gente que sai aí todo final de semana, né, para ir em barzinhos, essas coisas, e são custos não essenciais que muitas pessoas têm. Então, a primeira coisa para a gente entender nosso padrão de vida, né, é entender que a gente vai ter custos essenciais e custos não essenciais. E dentro desses custos aqui, dentro desses custos essenciais, a gente tem duas classificações. A gente tem aqueles chamados custos fixos, ou tem um custo essencial aqui que eu nem coloquei para vocês, que seria o de moradia. Vou até colocar um, né, moradia. Porque senão, muita gente tem a casa própria, só que quem não tem a casa própria tem que fazer o quê? Pagar aluguel, né? Então, Sim, mas no caso, a maioria de nós mora com os pais. Eu acho que todos. sim, Tipo sim, assim, se a gente não tivesse aqui, os pais iam continuar pagando moradia para eles. sim, sim, exatamente. Por isso que eu estou falando com vocês que muitos dos casos que eu vou passar aqui para vocês podem não se aplicar para vocês no momento, né? Podem não se aplicar para vocês no momento. Mas eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 17 anos, eu saí de casa para vir estudar, vim para cá para Fotônia, e a princípio os meus pais pagavam meu aluguel, né? Pagavam minhas contas. Eles fizeram isso durante 6 meses. Depois desses 6 meses, eu que me virava para pagar aluguel, para pagar minhas contas. Então, a partir dos meus 18 anos, eu pagava minhas contas, pagava minha comida, pagava tudo que eu precisava, eu tinha o meu custo, então eu fazia isso. Então, desde os meus 18 anos, eu comecei a desenvolver uma consciência com o dinheiro que muitas pessoas que têm 24 anos hoje não têm, né? Porque eu sabia que eu tinha que trabalhar para poder pagar as despesas básicas, né? E isso pode se enquadrar na vida de muitos de vocês. Pode ser que não, pode ser que não, né? Porque os pais vão continuar mantendo, isso não tem problema nenhum. A questão é que eu quero que vocês tenham responsabilidade com o dinheiro, né? Por quê? Porque isso vai fazer diferença no longo prazo. A gente vai falar sobre metas, a gente vai falar sobre algumas coisas que vai ser bem importante para vocês. Então, ó, dentro desses custos aqui, a gente vai separar em custos fixos, né? E vamos separar em custos variáveis, né? Custo fixo e custo variável. Então, a gente vai separar nessas duas classificações. Por exemplo, o que você pode considerar como custo fixo? Você pode delimitar um valor para alimentação no mês, né? Então, a alimentação, você já tem uma média de quanto você gasta. Então, aqui seria um custo fixo. Eu vou colocar só F. Seria um fixo. Água. Água, você tem uma média ali, só que a água costuma vir sempre o mesmo valor? Não, né? Então, a água a gente já coloca um custo variável. Tem aqui luz, é um custo variável. Internet, a gente tem um custo variável, ou custo fixo, né? A conta de internet vem sempre ali o mesmo valor. Remédios, né? Normalmente as pessoas que precisam dos mesmos remédios sempre na mesma época. Então, ela pode ser considerado tanto um custo fixo quanto um custo variável, vai depender de cada pessoa, né? Vai depender da realidade. Então, vou colocar sem nenhuma aqui. Higiene, normalmente é o custo fixo, que você vai gastar ali mensal ou bimestral. E moradia costuma ter um custo fixo também, né? Fala, Juan, mas alimentação, tem mês que eu gasto mais, tem mês que eu gasto menos. Só que, vamos, se a gente colocar o essencial,
né, tirar aquilo que não é supérfluo, aquilo que a gente não desperdiça, a gente sempre gasta o mesmo valor, né? Porque normalmente você come o mesmo tanto, tá? Outra coisa aqui que a gente pode encaixar nos custos não essenciais, que lanches, né? Lanches são supérfluos, né? Que Vazio. é algo não essencial. Então, a gente consegue classificar nosso custo de vida baseado em custos essenciais e custos não essenciais. Normalmente é isso, né? Então, vocês conseguem enxergar isso aqui agora? Vocês imaginavam que tinham tanta coisa assim para se viver? Precisava de tanta coisa? Uhum. Oi. Não tem muito a ver com o assunto, mas o que que é cooperativa de crédito? É que eu tô fazendo isso, cadastrando aqui, aí Cooperativa perguntou. de crédito é um banco em si que ele não é um banco linkado a alguma pessoa, é um banco com vários segmentos. Então, por exemplo, o Sicoob daqui, a gente tem 2 Sicobs. Os Sicoob são bancos cooperativos, que são cooperativos de crédito, entendeu? Uhum. O Bradesco se encaixaria em quê? O Bradesco, Bradesco é banco... Qual a opção comercial? aí? Tem banco comercial, Banco comercial, tem... Valeu. beleza? Bradesco é banco comercial. Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Santander, todos esses bancos são bancos comerciais. Então, vocês conseguiram imaginar isso aqui? Agora vamos colocar um custo de vida médio para um adulto hoje. Vamos fazer só uma imaginação aqui para a gente. Vamos pegar todos esses dados e vamos colocar aqui numa planilha, só para a gente ver o que a gente tem de custo essencial e custo não essencial. Então vamos lá, vamos colocar assim: a alimentação, né? Moradia. Estão conseguindo enxergar minha tela direitinho? Alimentação, moradia, água, luz, internet. Que mais que a gente falou? Farmácia, né? Tem pessoas que compram remédio. E higiene. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de alimentação, vamos colocar por base. Vocês entendem quanto que vocês gastam por alimentação mensal? Isso é o valor mensal. Então, um adulto médio, um adulto aí, ele gasta em média de alimentação, vou colocar aí café da manhã, almoço e janta, cerca de R$ 400 por mês no mínimo, se ele comer moderado. Se ele comer bem, né, se for um cara que come muito, R$ 400 é pouco. Mas ele consegue, com R$ 400, ele mesmo preparar a sua alimentação e viver com isso. Certo? Estou colocando uma média que eu sei aí por experiência. Né? Moradia. Vocês têm noção de quanto está o aluguel hoje em Teoflotone para uma pessoa? Olha só. R$ 800? Nem noção. Então, Sim. depende. Se for só para uma pessoa, uma kitnet, você acha aí de R$ 600, incluso água, luz e internet. É um valor. Só que um local bem pequeno, né? Então, vamos colocar aqui. Então, você pagaria R$ 400 de moradia, né? Com 50 de água, 50 de luz e 50 de internet. Vou colocar aqui 450, que aí dá os R$ 600, certo? E isso aqui numa proporção bem baixa, tá? Para uma pessoa, esses são os valores médios aqui de gasto. Farmácia, vamos colocar que a pessoa não gasta com farmácia, tá? Não compra remédio, é uma pessoa saudável. E higiene e produtos de limpeza, ela gasta aí R$ 50 por mês, que são em média aí sabão em pó, amaciante, desinfetante, tudo isso que a gente precisa aí
de produtos de limpeza. Então, vamos ver aqui qual seria um custo de vida básico, né? Custo de vida básico aí para esse adulto que a gente está falando que ele não vive esbanjando, ele vive um adulto que mora numa kitnet, mora sozinho, se alimenta sozinho. E aí, gente? Esse aqui é o custo. Quanto que está o salário mínimo? Vocês têm ideia? 900, É eu acho. 950? Não é? Exatamente. Então, o salário mínimo hoje é 1.100. Então, olha só. Se só de custo básico dá isso aqui, uma pessoa que quer morar sozinho hoje, ela não teria condições de gastar com tanto supérfluo, né? Ela teria É que basicamente a famosa regra, Juan, passe fome. né? A famosa regra, passe fome e viva. Então, ó, o saldo no final do Seja mês, grande. né? O saldo no final do mês seria R$ 50. Aí R$ 50 eu teria para gastar aí com as outras coisas que a gente falou, né? O Netflix, se ela for colocar o Netflix e dividir com outras pessoas, beleza, vai pagar R$ 10. Vou dividir Spotify, pagar com outras pessoas, vai pagar aí R$ 4. E assim por diante. Aí você vê que esses pequenos gastos, se ela for colocar crédito no celular, mais R$ 20, R$ 30 no mês. Então você vê que esses pequenos gastos fazem com que esse saldo aqui, né, suma. Então essa pessoa aí, se ela não se cuidar, ela vai ter o que a gente chama de receita, que é o valor que ela ganha, muito menor que a despesa, que é o valor que ela gasta, né? Então a gente precisa entender que existem responsabilidades que a gente precisa ter com o dinheiro, né, que é o famoso despesas totais. Existem responsabilidades que a gente precisa ter com o dinheiro para estar aprendendo a lidar. Aí você fala, Juan, beleza. Só que eu não ganho dinheiro nenhum. Eu moro com meus pais, né? Eu tenho aí meus 15, 16 anos e para mim tá bom, né? O meu não vou me preocupar com isso agora. Você não precisa se preocupar com os seus custos de vida agora, mas você precisa entender sobre gerenciar seu dinheiro. Lembra que eu perguntei uma vez para vocês quem de vocês ganhava mesada aí? Né? Se vocês conseguiam administrar seu dinheiro da mesada, se gastavam tudo. Por quê? Porque a mesada já é uma forma de aprendizado de lidar com o dinheiro. Né? Na mesada não é só você pegar lá e comprar o que você quer e pronto, acabou. Né? É uma maneira de você se planejar. E o que vai fazer diferença na vida de vocês é o planejamento. Certo? Por exemplo, se você quiser comprar uma moto, né, uma moto ou um carro, ao final do ensino médio, eu quero mudar de casa, eu quero comprar um carro ou uma moto. Vamos fazer uma continha básica aqui, só para vocês terem noção do que seria um planejamento. Vamos supor que você queira lá comprar um carro simples, tá? Então, hoje, um carro simples aí está em torno de um carro usado simples, você acha em torno de R$ 15.000, tá? Carro usado, simples, não estou falando de um carro novo. Beleza, em R$ 15.000. Vamos supor que no ensino médio, então a gente vai ter 30, já passaram 3 meses do ano, né? Então a gente tem 33 meses para juntar dinheiro para comprar esse carro. Então N é 33 e o meu valor do carro seria 15 mil. Se a gente fizer uma conta bem básica, se eu dividir aqui os 15 mil pelos 33, eu vou achar aqui, ó, o valor que eu deveria guardar por mês, né? Então, eu deveria guardar R$ 454 por mês para que eu conseguisse comprar esse carro. Você consegue entender essa conta? É uma conta bem simples. Então, esse aqui é o valor que eu deveria guardar por mês. Só que
Eu conseguiria guardar esse valor por mês? Vai depender do quê? Da minha renda mensal. Tá. Quais são as outras estratégias que eu poderia fazer para comprar esse carro ao final do ensino médio, né? Aí a gente vai ver outras estratégias. E uma delas é que você poderia guardar menos que isso por mês se você fizesse o quê? Investisse seu dinheiro. Se fizesse investimentos. Por que você poderia gastar menos? Porque seria a melhor maneira de alocar seu capital para que ele venha a crescer, né? Até mostrei já umas planilhas de juros para vocês. Então, eu estou dando um insight geral sobre o que seria planejamento e por que isso é importante para vocês. Eu estou falando de um carro agora no final do ensino médio, só que eu poderia estar falando aí de uma casa daqui 10 anos, né? Ou uma casa daqui 5 anos. Mas o grande problema de nós, o grande problema de nós brasileiros, olha só, se eu tivesse um valor aqui de 15 mil por mês, em 33 parcelas, eu teria que guardar, ó, R$ 454 por mês, né? Só que aqui, o que eu estou querendo passar para vocês é muito mais do que comprar um carro, né? Quero passar para vocês a ideia de que, com planejamento e organização, vocês conseguem organizar suas finanças. Juan, mas eu não ganho nada. Mas você não ganhar nada não significa que você não possa estudar para isso, certo? Então, você pode estudar os melhores meios. Conheço pessoas que começaram a investir aí com 16 anos, com 17 anos, e aos 21, 22 já estavam bem. Não acontece com todo mundo, claro. Por quê? Porque precisa de esforço e dedicação. Só que o que eu estou querendo para vocês é que no longo prazo, um planejamento ele tende a se tornar eficaz, né? Então, a gente já falou aqui sobre o custo de vida, né? E agora eu vou falar com vocês alguns conceitos básicos que a gente tem em cima disso. Por exemplo, a gente vai falar sobre reserva de emergência, né? E o que seria reserva de emergência? A reserva de emergência seria um valor, né, um valor financeiro que é para gastos que não estão previstos dentro do orçamento. Então, imagine aí, uma pessoa que ganha aqueles R$ 1.100, ela está gastando tudo aquilo por mês, só sobra R$ 50 de salário dela, e acontece de um veículo dela quebrar, a moto dela quebrar. O que ela vai fazer? Ela vai se endividar, né? Ou se acontece algum acidente, ou se acontece tem alguma crise econômica aí, né, no mercado financeiro, ou se acontece uma pandemia, a pessoa tem que ficar dentro de casa. Então, sem conseguir trabalhar, né, e com redução do salário. Uma reserva de emergência vai servir para situações de risco, né? Situações que não estão previstas. Você sabe que pode acontecer, né? Só que são situações que não estão previstas. Então, eu costumo até falar que esses gastos que não são previstos, eles podem ser o quê? Eles podem ser mitigados. Por que é mitigados? Eles podem ser reduzidos, esse impacto desses gastos ele pode ser reduzido, né? Então, quanto deve ter a reserva de emergência? Você sabe o que significa a palavra autônomos? Sabem aí? O que significa a palavra autônomos? Então, autônomo é aquela que trabalha, aquela Trabalha para si pessoa. mesmo, né? Oi? Autônomo é aquele que trabalha para ele mesmo, né? Isso mesmo. Autônomo é aquele que trabalha para ele mesmo. Então, a gente tem os autônomos e temos os profissionais liberais, né? Que são, no caso, médicos, dentistas. Normalmente, médico, dentista, advogado, eles trabalham para ele mesmo. É difícil as pessoas trabalharem para alguma empresa. Acontece? Tanto que Acontece. quando eles pagam por autônomo, o imposto é 27% e meio. Como é que é? Quando a pessoa paga, por exemplo, a pessoa autônoma, ela paga o imposto. Por exemplo, ela trabalha Paga. numa prefeitura, ela paga 27% e meio. Aí quando é por uma empresa, coligado por uma empresa, é 16,5%. Então, isso depende da renda. Eu vou mostrar para vocês depois a quantidade de imposto. E isso é legal, cara. Você sabe até os percentuais, onde é que você viu? Hã? Onde é que você viu isso aí? Meu pai? Falou, né? Aonde?
Meu pai me falou isso uma vez. Então, ó, você já começa a entender um pouquinho mais sobre tributação, cara. E olha que legal, o seu pai estava te falando. Então, você tem autônomos, né? Você tem os empresários, você tem os profissionais liberais, e tudo isso vai fazer diferença. E você tem as pessoas que são assalariadas. Sabe o que é uma pessoa assalariada? É salário fixo, né? Tem um salário fixo. É aquela pessoa que trabalha de carteira assinada. Então, para autônomos, a reserva de emergência, ela deve ter aí pelo menos de 8 a 12 meses do custo de vida mensal. Então, por exemplo, vamos colocar para aquele cara lá que gasta R$ 1.050 por mês, né? Um cálculo bem básico. Então, se ele fosse autônomo, né? Se ele trabalhasse aí por conta própria, ele teria que ter aí um valor na sua reserva de R$ 12.600. Esse dinheiro aí, ele ia ficar lá parado, ia ficar guardado para situações de emergência, né? Porque acontece situação de emergência, né? Normalmente acontece, né? E acontece quando você está preparado? Normalmente não, porque brasileiro não tem o costume de se planejar. E eu dou essas aulas para vocês justamente para a gente tentar mudar pelo menos um pouquinho a cara da sociedade, né? E vamos pegar agora, se essa pessoa fosse uma pessoa assalariada, né? Então seria os 1.050 em vez de vezes 12, vezes 6, né? Isso daria R$ 6.300. Então, uma pessoa assalariada que tem um custo de vida de R$ 1.050, ela precisaria ir na reserva dela de R$ 6.300 para se manter aí preparada. Por que, Juan, você fala isso? Vamos pensar, por que o assalariado ele precisa menos? Porque A empresa pode dar um auxílio? a empresa ela pode dar algum auxílio. E às vezes, pensa aí, o cara está trabalhando de assalariado e é mandado embora. Ou seja, quando essa pessoa é mandada embora, ela tem direito aí a seguro-desemprego, né? Ela tem alguns meses de seguro-desemprego, ela tem direito ao FGTS, ela tem direito de multa sobre o FGTS. Então, são algumas coisas, né, que o trabalhador tem, o assalariado tem, que tem vantagem em relação a quem é autônomo, né? Por isso que ele precisa de uma gordurinha, né, uma reserva de emergência menor. Tá claro esse conceito para vocês? O que é reserva de emergência? Depois vocês podem até sondar. Se eu não falar para mim, mas perguntar para os pais de vocês se eles possuem uma reserva de emergência, se eles sabem qual o custo de vida de vocês, né? Por quê? Porque isso tudo influencia. Lembra o conceito que eu falei para vocês? Quem seria mais rico? A pessoa que tem 10 mil na conta e tem um custo de vida de R$ 1.000, ou a pessoa que tem 100 mil na conta e tem um custo de vida de 30 mil? Né? Qual dessas duas pessoas é mais rica? Que consegue viver por Assim, se mais você for tempo, olhar, sem depender da renda. se você for olhar, se um cara ganhar 100 mil e ele tem um gasto de 30, ele vai estar guardando 70 no final do mês, né? E Não, se o cara... ele tem 100 mil, ele não ganha 100 mil, ele tem 100 mil na conta Ah, sim, e aí? e gasta 30 mil por mês. Vamos supor que É ele burro. saiu do emprego e a reserva dele tinha 100 mil. Ah, então ele vai durar no máximo uns 2 meses e meio. Sim, ele dura no máximo 2 meses e meio, né? Dura aqui, vivendo com o mesmo padrão de vida. Já a pessoa que tinha 10 mil na conta e tinha o custo de vida em R$ 1.000, ele dura quantos meses aqui? 10 meses. Ele dura 10 meses, a conta é simples. Então, vocês conseguem perceber que não está relacionado ao quanto você tem, mas sim aos seus padrões de consumo? Né? Então, muitas pessoas estão tendendo a diminuir os seus padrões de consumo. Para que diminuir seus padrões de consumo? Para expandir, ampliar esse tempo em que você pode recorrer a outras formas de ganhar, né? De suprir esse dinheiro que faltava, suprir essa reserva financeira. Galera, nossa aula de hoje acabou, tá? Eu espero que vocês tenham
entendido os conceitos aí. Juan, Oi. vou abrir sobre o site, eu abri o site, fiz login e tal, tô vendo as aulas. Aí eu tô vendo aqui que é tipo assim, aula de 2 minutos, 40 Sim, segundos. sim, são aulas bem curtinhas. Aí o total de aulas são uma hora e pouca. Aí, tipo assim, a maioria dos links que pede aqui pra gente fala que é indisponível. O 2 está indisponível, tem outro link aí que está indisponível também. O primeiro link que aparece está indisponível. Que fala sobre perfil de consumo. Galera, mas o que eu vou falar para vocês? Ó, vão anotando as dúvidas. Se tiver alguma dúvida, me perguntem nas aulas que a gente vai estar abordando Se sobre isso. marcar como concluída, já tá que a aula já tá vista já? Você tem que assistir a aula e marcar como concluído. Aí aparece que está vista. E se eu marcar como concluído e não assistir a aula? Acho que aparece também. Aparece também? Aparece também. Ué, então é GG demais. Né? Ô, A Juan, questão, gente, pensa aí. Vocês podem fingir que eu não vou verificar se vocês assistiram. A única diferença é, vocês podem mentir para vocês ou vocês podem aprender com a vida. Se não aprender aqui, vai aprender tomando porrada da vida. É isso. Oi, pode falar. eu Já queria disse. saber onde que tá a aula lá. Eu já aluguei e tudo mais. Tá lá É que eu não tava aqui no início da aula. nos meus cursos, Em tá? conteúdos? Conteúdos. Valeu. Ó, um abraço para vocês. Gente, levem a sério essa parte de educação financeira. Eu queria que algum professor meu tivesse me dado essa aula quando eu era jovem. De verdade. Eu tive que Tem estudar. mais aula dessas, né, Juan? Oi? A gente vai fazer mais aulas dessas, tá? Então, de verdade, eu queria que um professor meu falasse sobre isso. Então, ó, beijo para vocês. Tchau, tchau e um abraço. Falou. Juan.